Olá, muito boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os números kármicos e as lições kármicas pelo mapa numerológico. Nós estamos no Esquenta para o treinamento Numeróloga de Excelência, que vai acontecer nos dias 11 a 13 de janeiro. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio quando acabar essa live, coloca o seu e-mail, entra para o grupo do WhatsApp, que você vai receber todas as informações, todos os chamados para as lives que vão acontecer até o dia 11 e as aulas do treinamento, que são do dia 11 a 13. Tem um e-book super especial para você aprender a fazer o mapa, interpretar. E a gente vai falar sobre a mentalidade na carreira de numeróloga, né? Então, como ser uma empreendedora numeróloga, como viver de numerologia. Então, são todos temas abordados nas 3 aulas, né? Então, primeiro vocês vão conhecer os 7 erros que as numerólogas cometem, que impedem que elas avancem na carreira, que elas vivam de numerologia. Aprender a calcular e interpretar os 5 números principais e o passo a passo da carreira de numeróloga, tá? Então, para quem escolhe se aprofundar nessa ciência milenar, fica o convite para vocês. Gente, boa noite para todas. Boa noite, Kátia, quanto tempo que eu não te vejo aqui, Valéria, Tainá querida, Pri, Rosemary, boa noite, doutora Henriqueta, Rê Gomes, são todas muito bem-vindas, gente. Então vamos falar agora que esse é um tema muito importante e você, como numeróloga, tem uma responsabilidade na forma como você fala com o seu cliente, tá? Quando você for abordar o número kármico, uma lição kármica, o seu foco é no aprendizado que aquela pessoa vai desenvolver com aquele número, tá? Nunca é ficar apontando o dedo para o que ela já fez. O que ela já fez está feito, né? O nosso lugar é sempre olhar para a solução, não para o problema, tá? Então essa também é uma mentalidade que a gente precisa trabalhar. Não dá para a gente orientar outras pessoas se a gente tem uma mente negativa, se a gente tem um olhar sempre para o lado crítico, né? Então a gente vai precisar se trabalhar para desenvolver um olhar sempre para a solução, né? Lembra que aonde a gente coloca a nossa energia é lá que flui, né? É lá que expande. Então, se eu colocar meu olhar no problema, o problema expande. Se eu colocar o olhar na solução, a solução expande, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é a lei do karma, tá? Karma é uma lei de causa e efeito. Então, para as minhas ações, eu tenho consequências, né? Então, eu vou colher exatamente o que eu planto. É a lei do plantio, né? Plantou manga, colhe manga. Planta melancia, colhe melancia. Então, só que uma vez que eu plantei algo, eu também posso mudar. Não é porque uma vez eu plantei manga que eu sou obrigada a só plantar manga em toda a eternidade, né? Então, se eu tive uma determinada ação e isso causou prejuízo a outras pessoas, eu posso escolher diferente. Então, se eu fiz algo que não foi positivo, que não trouxe frutos expansivos, eu posso agora fazer novas escolhas que vão contribuir com a evolução de todos, tá? Então, o que são os números kármicos? Números kármicos são o 13, o 14, o 16 e o 19. Quando que eu encontro os números kármicos? Eu posso encontrá-los na soma das vogais, na soma das consoantes, no nome completo, né, vogais mais consoantes, na soma de dia, mês e ano, tá?
que é a lição de vida. Então, quando eu faço os cálculos do mapa numerológico e eu encontro esses números, aqui eu tenho que observar que eu me comprometi lá no plano espiritual antes de vir. Eu falei, olha, eu vou ter um comportamento muito preciso nessa área, tá? Então, por exemplo, quem tem 13, né? Então achou lá na soma das vogais, aparência, nome completo, que é o destino, a missão, na lição de vida, né? Que é a soma da data de nascimento, encontrou 13. Você tem um compromisso de trabalhar nessa aqui, de materializar no plano físico. Então, através do seu trabalho, você vai pegar um projeto que ninguém mais acreditava e transformar num grande projeto. Você vai pegar um relacionamento que ninguém acreditava e vai transformar num grande relacionamento. Então, quem tem 13 tem o compromisso de, através das suas ações, do seu trabalho, da sua consistência, transformar a frequência de algo, né? Então, transformar em algo grandioso, algo que a gente podia considerar que já não tinha mais solução, tá? Fica claro isso, gente? Alguém que já sabe que tem 13 aqui, que tá sempre se vendo renovando, né? O 13 no tarô, a simbologia é a morte. Então, essa energia da morte, ela é uma capacidade de transmutação, né? Pensa que tudo o que morre, o exemplo que eu dei, né, da manga, né? Que tem muita manga. A manga, você planta a manga, se você não colhe essa manga, ela volta, ela cai ali na terra, ela vai virar adubo para a própria terra, alimentar essa árvore e vai renovar. Então, esse é o papel da morte. Na natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, quem tem o 13 tem essa potência de transmutar tudo o que encontra, todos os projetos, tá? A Rê Gomes está perguntando, só o dia de nascimento, sem colocar o mês e o ano, sendo 14, o dia é kármico? Eu diria que você traz a potência da solução do 14, tá? Porque o dia de nascimento, ele é sempre o presente do universo para você. Então, por exemplo, a pessoa que vem no dia 13, ela tem essa potência de transmutar, tá? E aí isso vai acontecer. Então, a potência do 13, do 14, do 16, ela vai estar presente também no dia de nascimento, tá bom? Muito bom. Quem tem a soma do 14, o compromisso é desenvolver a humildade e o amor universal, tá? Então, quando eu encontrar uma pessoa que tem 14 nos seus números principais do mapa numerológico, eu vou trazer para ela a importância, o compromisso que ela tem em ser humilde, porque geralmente do lado negativo, as pessoas que têm o 14, elas têm uma rapidez mental, uma inteligência, uma capacidade de sucesso, e elas podem tirar vantagem disso, né? E do lado positivo, a solução para isso é ir para exercer essa humildade e o amor universal, tá? É assim que essa pessoa vai evoluir. Quem tem o 16 é considerado um número kármico de relacionamentos, né? Então, quem tem o 16 tem o compromisso de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa leal, de não deixar que uma outra pessoa se machuque por conta de uma irresponsabilidade emocional, né? Então, o 16, ele tem um compromisso de ser muito correto nos seus relacionamentos, de expor aquilo que verdadeiramente sente e não enganar as pessoas, né? Não se envolver em triângulos amorosos, em qualquer situação onde você vai trazer sofrimento
para terceiros, né? Então você tem um compromisso de respeitar a lei da não violência, de não causar sofrimento para outros seres, tá? E quem tem o 19 tem um compromisso de uma vida elevada, né? Então, se a gente olhar para as ações, o 19 tem uma tendência, né? Ele vem com uma carga de olho por olho, dente por dente, a pessoa que ela mesma quer fazer justiça com as próprias mãos. E o 19 precisa se apropriar dessa lei divina que a própria lei do karma, a partir das ações da pessoa, ela vai ter o retorno daquilo. Então você não precisa vingar a pessoa, você eleva os seus pensamentos, as suas emoções e acredita que cada um vai colher o fruto daquilo que plantou. Então você não precisa ser o justiceiro da situação, você simplesmente eleva a sua frequência para você não entrar na frequência da raiva, da vingança, né? E deixar que o outro por si só aprenda o que ele veio aprender. Fica claro tudo isso, gente? Tá fácil para vocês? Como vocês estão absorvendo aí o conteúdo que eu tô trazendo? Me escrevam aqui no chat, por favor, tá? Então, quando a gente pensa que a lei do karma, ela foi criada por Deus, né, para que a gente evolua, para que a gente aprenda. Então, tudo está a serviço da nossa evolução. Nada estou pagando meu karma, eu tenho um número kármico e por isso eu não tenho um relacionamento, eu tenho um número kármico e por isso a minha vida não anda, eu tenho 13 e parece que eu tô sempre me vendo em situações onde as coisas se frustram para depois expandirem, né? Eu entrei nesse ciclo de nascimento e morte. Então é você se apropriar da sua força de criar algo diferente. É sempre você quem vai criar as oportunidades. O número ele está te indicando quais as ações necessárias para que você saia dessa repetição. Então você tem que focar nessa virtude a ser desenvolvida para que você não repita o mesmo comportamento, tá bom? A Tainá dizendo, com o meu dia de nascimento 19 e os meus 6, eu tenho essa questão de ser justiceira bem forte. Isso, então a gente tem que se colocar, eu não tô dizendo que é fácil, tá, gente? Eu tô falando, né, o mundo ideal, a gente vai chegar lá. Mas se a gente pelo menos souber para onde a gente tá indo, fica tudo mais fácil, né? Então, quando a gente pensa que a energia criadora, ela é a energia de pai e mãe, né? Então é uma energia que nos criou, nós somos filhos de Deus, né? Filhos dessa fonte criadora. E pai e mãe não julga os filhos nesse lugar. Se você errou, você está comprometida, né? Você vai pagar para o resto da sua vida. Essa energia amorosa da criação, ela sempre te dá a oportunidade de fazer diferente. Então ela te dá a oportunidade de crescer, né? Pensa num bebezinho que está aprendendo a andar. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Nós somos esses seres em evolução. Em algumas áreas das nossas vidas, nós ainda somos bebês, ainda temos comportamentos que a gente não sabe lidar com algumas situações, tá? Mas a gente pode tirar essa carga de achar que o karma é uma punição. Eu acho que esse lugar é quando a gente também enxerga Deus como um Deus punitivo. E essa não é a característica do divino, né? Deus tem a energia amorosa, do acolhimento. Então a gente saber que se eu tenho uma tendência negativa, eu posso desenvolver uma virtude para fazer diferente. Fica claro agora, gente? A Rosemary diz que não estava claro. Rosemary, não estou conseguindo assistir.
Travou aqui para mim. Ah, que pena. As outras pessoas estão conseguindo assistir normal. Sai e entra, Rosemary, porque às vezes você é só uma questão da sua internet, tá bom? O meu dia de nascimento 20 do 4 de ser impulsiva. O dia de nascimento 20 não é um número kármico e o 20 traz uma tendência da gente ser... Eu também sou do dia 20, tá? 20 de janeiro. O 20, ele traz uma característica da sensibilidade, de você usar o tato, a diplomacia e a sua sensibilidade a serviço das pessoas, tá? Então, essa impulsividade aí não vem do dia 20, teria que ver os seus outros números, tá bom? Tá, agora vamos falar das lições kármicas. Então, vocês entenderam que números kármicos, ele pode vir do dia de nascimento, mas como a potência da solução do problema. Então, é assim que a gente vai olhar para número kármico, como a virtude a ser desenvolvida para lidar com um padrão de comportamento, da soma das vogais, soma das consoantes, soma do nome completo, soma de dia, mês e ano, tá? Então, aqui são as nossas números kármicos. Lições kármicas vêm das letras do nome, tá? Então, se eu tenho uma ausência de uma frequência, me mostra que eu tenho um desafio ali a ser desenvolvido, tá? Então, novamente, lição kármica é um compromisso que eu fiz no plano espiritual de chegar aqui e desenvolver uma virtude. É algo que eu ainda não sei fazer e preciso aprender, tá? Então, as pessoas que não têm as letras A, J e S, tá? Então, se não tiver nenhum A, J ou S, a pessoa tem ausência da frequência do 1. Então, ela tem uma lição kármica de aprender a ser mais proativa. Ela precisa dessa energia, aprender a desenvolver o impulso, o ir e fazer, o ser mais independente, mais autoconfiante, tá? Se a pessoa tiver qualquer uma das letras, já não é ausência, tá bom? Ela precisa realmente ser 0 de A, 0 de J e 0 de S. Não tem nenhuma das 3 letras. Se tiver uma, já não é ausência, tá bom? Ótimo. Lição kármica 2. Ela é para as pessoas que não têm as letras B, K, T. A ausência do 2, ela pede o aprendizado de enxergar o outro, de ser mais paciente, de ser mais diplomática, de saber ficar em segundo plano, né? Então, a desenvolver as parcerias. Quem tem ausência de 2, assinou o contrato antes de vir que aprenderia a trabalhar com o outro, a desenvolver relacionamentos baseados no respeito, na diplomacia, no tato, na sensibilidade. A ausência das letras C, L, U é a ausência do 3. As pessoas que têm ausência de 3, elas têm uma lição kármica de aprenderem a não ser tão autocríticas, a desenvolverem a sua comunicação, a sua alegria, a se tornarem pessoas mais leves, né, mais expansivas, mais magnéticas, a se divertir mais, a ver o lado bom da vida. As pessoas que têm ausência do D, M, V, têm ausência de 4. Então, elas se comprometeram a vir aqui e a criar alicerce, a trabalhar, a construir, a ter consistência, a se estruturar. As pessoas que têm ausência do 5, que são as letras E, N, W, elas vieram aprender a ser livres, a lidar com as mudanças, vieram aprender a ser mais flexíveis, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, pela
todas as letras têm valor numérico, inclusive K e W. Sim, tá, gente? Quem já estudou numerologia cabalística é diferente da pitagórica, tá bom? Na pitagórica a gente tem o alfabeto romano sequencial, A vale 1, B vale 2, C vale 3, D vale 4, assim sucessivamente, e é diferente da tabela cabalística, mas vamos continuar aqui, senão eu me perco, tá bom? Então, a ausência do 5 é a pessoa que veio aprender a ser mais flexível, a lidar com as mudanças, a se adaptar às situações, aprender a ser livre para ser quem ela é. A pessoa que tem a ausência do 6, que são as letras F, O, X. Quem não tem nenhum F ou O ou X, são pessoas que se comprometeram a vir aqui e a desenvolver relacionamentos baseados na confiança. Então, saber em quem confiar, quando confiar, como demonstrar afeto, como se permitir estar numa relação amorosa segura, né? Então, quem tem 6 precisa aprofundar, quem tem ausência, né? Lição kármica 6 precisa aprofundar os seus relacionamentos. Quem tem ausência de GPY tem um aprendizado com a frequência do 7. Então, essas pessoas, elas têm um compromisso de serem profundas, de buscar expertise, de escolher uma área na vida e realmente ser muito boa naquilo, tá? Buscar a espiritualidade, buscar a conexão com o divino, ficar próxima da natureza. Então, quem tem a ausência do 7 se comprometeu a vir aqui e lembrar que é um ser espiritual numa experiência humana. Quem tem a ausência do 8, que são as letras H, Q e Z, tem um compromisso de desenvolver a sua habilidade com as finanças, com o dinheiro. Então, a pessoa que tem a ausência de HQZ, ela pode ter muitos altos e baixos relacionados ao dinheiro. Então, precisa saber administrar o dinheiro, fazer o dinheiro se multiplicar para você, né? Então, estudar sobre finanças, administrar as suas finanças, ter segurança financeira, saber manifestar a frequência do dinheiro, tá? Se sentir segura tendo dinheiro com você. E quem tem a ausência do 9, que são as letras I e R, tem o aprendizado de ser mais comunicativo, de entrosar mais, porque do lado negativo, quem não tem I ou R tem uma tendência a se excluir, a ficar melancólico, a falar, nossa, eu faço tanto por você e não tenho o retorno, tá? Então, quem não tem nenhuma letra I e R precisa aprender a não ficar na retaguarda, a ter o sentimento de pertencimento, de pertencer ao todo. Muito bom, gente. Ficou claro tudo isso para vocês? Essa diferença entre lição kármica e números kármicos? Tranquilo? E aí sempre lembrar da sua responsabilidade de como você vai falar sobre isso com as pessoas, né? Com seus clientes, com as pessoas que vocês forem fazer os mapas, né? Nunca diga, você tem um 16/7, você nunca vai ter um relacionamento. Você tem um 13/4, sua vida vai ser um peso, você sempre vai se ver, né? Porque já aconteceu, são histórias que eu já ouvi, né? Já aconteceu comigo do 16/7, já aconteceu com a aluna do 13/4 de uma professora, falar, nossa, é muito pesado ter essa carga, né? E não é nada disso, tá? Quem tem esse 13 vai ter a potência de transformar tudo o que tiver à sua frente. Pega algo que já ninguém acredita e transforma em algo grandioso. Quem tem o 16 não significa que não vai ter um relacionamento. Significa assim, já errou com relacionamentos, mas pode fazer diferente. Pode construir relacionamentos baseados na lealdade. Quem tem o 14 errou relacionado às finanças,
a tirar vantagem dos outros, mas pode sim aprender a ser uma pessoa humilde, a desenvolver o amor universal, a ser correta. E quem tem o 19 errou querendo fazer justiça pelas próprias mãos e pode sim hoje ser uma pessoa focada no amor universal, né? O 19 a ter uma vida elevada. Então, a gente sempre vai olhar para o aprendizado e nunca apontar o dedo dizendo que a pessoa fez em outros tempos, tá? Mesmo porque a gente tem pessoas que nem acreditam em vida passada, e aí você vai deixar de passar todo um conhecimento fantástico que é a numerologia, preciso, né? Então, e a pessoa não vai validar tudo que você falou, porque você ficou batendo uma tecla falando do que ela fez em outros tempos, né? O que ela fez em outros tempos está feito. Agora, o que ela aprende com isso? Sempre assim, o que eu desenvolvo agora com essa informação? Quais são as virtudes que estão disponíveis para eu desenvolver, para evoluir? É esse o nosso papel como numeróloga, mostrar o caminho do desenvolvimento pessoal do nosso cliente, tá? Não é apontar o dedo. Claro isso, gente? A Rosemary voltou, depois você assiste a live, tá bom, querida? Vai ficar gravada, não faz sentido aqui eu repetir tudo, então depois você volta e assiste do começo, combinado? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema, gente? Bom, a gente vai ter novas duas lives, tá? Com duas numerólogas, né? Uma a gente vai falar sobre o que ninguém fala sobre ser uma empreendedora holística, né? Então, os bastidores que ninguém te conta de como é ser uma empreendedora holística. E essa vai ser a live com a Gabi, lá de Porto Alegre. E depois vou ter a live com a Renata, que é incrível, uma terapeuta, Theta Healer, aromaterapeuta, numeróloga de excelência. E a história dela, gente, é muito inspiradora, né? É uma história de coragem, dela entrar na formação, vendendo os mapas antes de começar ali, se comprometendo a entregar depois, movimentando os valores para se formar, e dali ela só foi crescendo, e hoje ela ajuda muitas pessoas com essa questão da coragem. Ela percebe que ela atrai as pessoas que vêm com questões de medo, né? E o oposto do medo é a coragem. Então é sempre assim, gente, aquilo que a gente trabalha na gente é o que a gente vai poder contribuir com as outras pessoas, porque a gente só pode fazer a diferença na vida do outro daquilo que eu realmente me superei, né? Então, quando eu faço algo grandioso na minha vida, esse algo vai ser contribuição na vida das outras pessoas que também querem fazer algo grandioso. Eu vejo isso com a minha transição de carreira, né, que foi algo significativo, deixar uma carreira de advogado empresarial para empreender no mundo holístico, e tudo que eu fui aprender para que isso acontecesse, para poder viver, né, como uma numeróloga, como uma terapeuta. E é isso que eu consigo contribuir com as pessoas que escolhem, né, fazer a formação comigo, porque essa é a minha história de verdade. Então eu só posso ser contribuição na minha transformação verdadeira. Essa é a jornada do herói, né? A gente faz uma mudança significativa em nossas vidas e aí a gente pode contribuir com as pessoas que também querem. E a Rê tem essa história de ter a coragem, né, de não colocar o dinheiro na frente, que a maioria das pessoas primeiro fala, não, primeiro eu vou ter o dinheiro, né? Primeiro a minha vida vai estar perfeita para então eu dar o passo na escolha da minha alma, do meu coração, da minha missão. E ela teve a coragem de fazer diferente, de colocar a missão dela na frente, né? E aí isso fez toda a diferença na carreira dela. E aí vocês vão ouvir ela falando, é mais legal do que eu falar. Então, quem quiser acompanhar, amanhã e depois, às 19h07, então terei duas convidadas aqui, duas colegas de profissão que eu admiro muito, para compartilhar a história delas
com vocês, né? Então, quem escolhe é só estar aqui às 19h07, amanhã, quarta-feira e quinta-feira, tá bom? Vamos continuar com conteúdo até segunda-feira, então sempre às 19h07 eu tenho lives aqui. A gente vai falar sobre os números mestres, números repetidos, ainda vai ter muito conteúdo de numerologia também, tá? Então a gente vai se falando, combinado? E eu coloquei uma pergunta lá no meu stories, que é como eu posso te ajudar a ser uma numeróloga realizada. Então, se você sente que tem algum conteúdo que eu possa fazer a diferença na sua vida, me escreve que eu vou abordar esse tema, tá bom? É legal eu saber de você o que te move, né, para você estar aqui me ouvindo. Então, como que eu posso realmente ser uma verdadeira contribuição para você, tá? Então, se puder, responde lá no Stories essa pergunta, que aí eu incluo nos meus conteúdos o que pode fazer a diferença na sua vida. Combinado? Então, gratidão a todos que estiveram aqui, um super beijo e até amanhã, 19h07. Até, tchau, tchau.